Muito boa tarde, como estão vocês? Esse período entre festas é um período de intensas emoções, seja pelas datas em si. O Natal mexe muito com as pessoas, o mês inteiro de Natal é espiritualmente muito diferente, mas o Ano Novo é emocionalmente muito desafiador. É um tempo de esperanças, de lembranças, de tristezas por entes queridos que se foram, não é? É tudo muito intenso em dezembro. Que seja intensa também a nossa amizade, a nossa esperança, a nossa boa vontade. Muito bom estarmos aqui. Parabenizo e agradeço a sua perseverança. Sem disciplina ninguém faz nada. Foi o grande pedido de Emmanuel para Chico Xavier quando selou o pacto do trabalho conjunto. Disciplina, disciplina e disciplina. Sejamos nós aqueles que obedecem a uma disciplina, não uma disciplina exterior, uma disciplina institucional, uma disciplina de recompensas, mas uma disciplina virtude, uma conquista de alma. Que bom estarmos nessa escola espiritual juntos. É o Consolador. Já fizemos diversos outros livros, fizemos o Evangelho segundo o Espiritismo, as orações especialmente, fizemos o livro dos Espíritos em todas as suas 1019 perguntas e respostas, e agora estamos no Consolador, esse livro que revê todo o conhecimento humano à luz da perspectiva espiritual, com um dos maiores instrutores espirituais que já estiveram no Brasil, desencarnado, em parceria com um dos maiores instrutores espirituais que já esteve no Brasil, talvez o maior encarnado. Chico e Emmanuel, uma parceria de muita luz. Muito bem, tendo passado pela perspectiva científica, pelo campo científico em dezenas de perguntas, tendo passado pela perspectiva, pelo campo da filosofia em outras dezenas de perguntas, chegamos até o campo religioso. Estamos passando em revista diversas perguntas fundamentais no campo religioso, teológico, e hoje não será diferente. Hoje trabalharemos as virtudes mais importantes do cristianismo, da proposta do Cristo. Quais são as perspectivas, as virtudes mais importantes na perspectiva de Jesus? A primeira, bem-aventurança, chave para todas as outras, como numa escada. O primeiro degrau é o mais importante, é a humildade. Uma virtude praticamente desconhecida, que ninguém faz cursos, ninguém faz seminários, ninguém faz promessas para ser humilde. E isso talvez esteja, é bem provável que esteja na raiz do nosso atraso ético, moral, espiritual. É de espantar que tão fabulosos instrutores tenham vindo à Terra. É de espantar que todos esses, ou a grande maioria dos instrutores espirituais que vieram à Terra, tenham exemplificado a atitude da simplicidade.
Jesus falava de si mesmo como alguém que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Siddhartha Gautama abandonou a complexa, complicada, luxuosa, confortável, poderosa, elogiosa vida do palácio para viver como um andarilho nas trilhas da Índia, da Ásia. Francisco de Assis fez um trajeto muito parecido. Mahatma Gandhi, Chico Xavier, e não cansamos de lembrar dos pretos velhos, fabulosos instrutores espirituais que preferiram se apresentar nesse personagem do preto velho, porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras, e a figura de um escravo no campo das raças mais discriminadas na história humana, numa faixa etária também discriminada, não pode ser à toa. O humilde, a humildade é a grande lição do humilhado. E há informações de que legiões de orgulhosos, vaidosos, prepotentes e arrogantes, em vidas anteriores, geraram essa multidão de escravos negros. Era um convite a baixar a crista, a simplificar, a conquistar a humildade. E a fraternidade, outra ferramenta fundamental da proposta do Cristo, fraternidade que é muito parecida com a caridade, que é muito parecida com o amor, que está no fundo da proposta do Pai Nosso, porque se Deus é um Pai e é um Pai de todos, todos somos irmãos, todos somos fraternos. É um todo de virtudes excelsas que culminam com o amor que Jesus amou, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, quintessenciados, purificados num grau máximo, para o qual a fraternidade é uma conquista enorme, e para a fraternidade, para nos libertar do egoísmo e do orgulho, a compaixão, o colocar-se no lugar dos outros, a empatia, é o exercício diário, como proposto por Jesus, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós mesmos. Essa é a trajetória que Jesus nos propôs, de uma maneira mais clara, mais explícita, mas é também a trajetória proposta por todos os outros líderes que citamos aqui. Que nós, que nos dizemos seus seguidores, sigamos-los, não é? Muito bem. Hoje estamos na pergunta 314, que é feita para Emmanuel nos seguintes termos: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Relembremos então o contexto desse ensinamento. Jesus teria o último encontro com os seus amados amigos, os discípulos. Depois de um intensíssimo curso de 3 anos,
Tinha ele a grande preocupação de deixar uma marca nos seus amigos. Se um pai comum da terra, nos seus últimos momentos, chama seus filhos para lhes deixar uma mensagem, uma recomendação, um conselho, Jesus, mais do que ninguém, queria demais deixar uma imagem marcante, uma imagem impressa na alma deles. E escolheu tomar uma bacia, fixar uma toalha na cintura, como faziam os escravos daquele tempo, e se ajoelhar aos pés de cada discípulo na tarefa considerada mais humilde, mais simples, mais até humilhante na sociedade judaica, que era lavar os pés. Um tempo de caminhadas com sandálias no deserto, um tempo de pés muito sujos, a acolhida a uma casa, a honra de um viajante ao entrar numa casa, a cerimônia de lava-pés era um rito, um culto, uma atividade educativa, educada, obrigatória. Quando Jesus se colocou nessa posição de grande humildade para lavar o pé dos discípulos, provocando neles grande espanto, em Simão Pedro a própria recusa em se permitir ser lavado pelo Mestre, nós imaginamos o impacto dessa imagem na alma de cada um dos discípulos. O que Jesus estaria querendo ensinar com essa poderosa imagem? Vejamos a resposta de Emmanuel. Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Ou, como dito nos próprios evangelhos por Jesus, o maior será aquele que mais servir, que mais demonstrar e viver a caridade, a fraternidade, a solidariedade em atitudes práticas. Veja se não é enfática a mensagem, se não é a grande herança que Jesus deixou especialmente aos discípulos, mas também para cada um de nós. Foi a imagem que sintetizava a sua doutrina, a vivência física de toque, de carinho, de cuidado que ele deixou em nossas almas. Que fabuloso isso, não é? Pergunta 315. Por que razão Jesus, ao lavar o pé dos discípulos, cingiu-se com uma toalha, amarrou uma toalha à cintura? A resposta de Emmanuel é a seguinte: o Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos.
Ninguém serve mais, ninguém é mais caritativo, ninguém é mais fraterno do que aquele que, por amor, dá o seu próprio corpo em benefício de todos. E a última pergunta de hoje, 316. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o Cireneu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? Vamos novamente situar para os amigos, relembrando a cena em que Jesus recebe a ajuda de Simão, o Cireneu. Depois de ter sido agredido, de ficar, obviamente, sem qualquer alimentação, depois de ter sido torturado com os castigos das dezenas de açoites, vertendo muito sangue, Jesus é obrigado a levar nas costas a sua cruz para o alto da colina, levar então uma cruz de dezenas de quilos, colina acima, colina acima, num esforço sobre-humano. Tanto que ele caiu algumas vezes com a cruz por cima dele. Numa dessas vezes, percebendo a dificuldade extrema do mestre em continuar, os próprios soldados recrutaram na multidão um homem, no caso Simão, nascido na cidade de Cirene, portanto um cireneu, para tomar a cruz do mestre e fazer por ele a caminhada morro acima com a cruz nas costas. Jesus, é claro, aceitou, não há qualquer espécie de movimento de resistência do mestre a essa ajuda tão urgente, tão necessária. Por que Jesus aceitou essa ajuda? O que exatamente ele estava querendo nos ensinar, já que nada em Jesus era gratuito, era à toa? O que ele estava querendo nos ensinar ao permitir essa ajuda? Vejamos a resposta de Emmanuel, que é curta também. Essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Então, mais uma vez, Jesus ressaltava a fraternidade. Mas numa situação, essa do Cireneu, particularmente delicada para essa humanidade. A situação de receber ajuda. Nós idolatramos, ressaltamos a importância de nós ajudarmos, sem perceber que receber ajuda é para essa nossa humanidade orgulhosa e vaidosa muito mais difícil do que o desafio de ajudar. Por exemplo, a respeito do final da vida, da velhice, todos nós, absolutamente todos nós, repetimos, proclamamos uma mesma frase. A respeito da velhice, nós dizemos: a única coisa que eu não quero é dar trabalho. Você já nunca se pensou? Nunca pensou
essa frase para você mesmo? Sempre que nós nos defrontamos com um idoso em condições de necessitar auxílio, praticamente que sem exceção, vemos emergir em nossas mentes essa frase: a única coisa que eu não quero é dar trabalho. Vejam vocês, minhas amigas, meus amigos, realmente ajudar uma outra pessoa por um período prolongado ou de forma intensa é realmente um grande desafio para a nossa humanidade tão marcada pelo orgulho e pelo egoísmo. Mas é fortíssima a nossa dificuldade em receber ajuda. A própria cena descrita anteriormente, da última ceia, em que Jesus lavou os pés dos discípulos e estes se escandalizaram, Simão Pedro proclamou em alta voz que jamais permitiria que aquilo acontecesse, obrigando Jesus a falar: quem não permitir que eu lave os seus pés não tem parte comigo. É uma cena muito significativa, ainda mais com essa proclamação de Jesus. Quem não for capaz de receber ajuda, com simplicidade, com aceitação, com humildade, esse não terá parte com o Cristo. Vejam, meus amigos, a fraternidade, a caridade, o amor são tão importantes que eles se apresentam como um exercício necessário em nossas vidas nessas duas faces, nessas duas condições. De deixar atividades valorizadas pelo mundo para ajudar necessitados, seja na forma de um membro da população de rua, de um idoso com dificuldades nas funções básicas, de uma criança que precise de proteção, não importa em que condições, de uma vítima de violência doméstica, de violência conjugal. Se é tão importante, e é realmente extremamente importante, exercitarmos esse abrir mão de lazeres, de prazeres, para ajudar um necessitado, permitir-se viver a condição do necessitado, permitir-se receber ajuda, é muitas vezes inadmissível para as nossas almas. Para nós, como Simão Pedro, que quase sempre nos representa com seus orgulhos aos pés de Jesus, precisamos ouvir em nossas almas essa verdade. Aquele que não souber receber ajuda, em humildade, em aceitação e em gratidão, esse não terá parte com Jesus. Pense nisso, meu amigo. É bem possível, ainda que não obrigatório, que você tenha e que nós tenhamos um final de vida onde nós precisemos muito ser ajudados. Não sejamos aquele ajudado
dificultoso, pesado, orgulhoso, arrogante. Mas aceitemos em humildade e em gratidão os esforços que as pessoas fizerem em nossa direção para suprir as nossas carências, as nossas dificuldades. Estejamos preparados para isso, desde já, para diminuir a dificuldade para aqueles que nos quiserem ajudar e para diminuir a dificuldade de nós mesmos recebermos de boa mente, de bom coração, a ajuda que a vida nos oferecer. Muito bem, Adelaide Dias dá o seu boa noite a todos. Igor Galvão disse que está indo para o quartel, depois deixa uma pergunta, mas obrigado pelos ensinamentos. Se não desistir da vida, o senhor tem uma boa parcela. Seria realmente uma alegria ter parte nisso, Igor. Mas eu tenho certeza que o seu anjo da guarda, que os seus espíritos familiares, que o seu ente querido falecido, especialmente, trabalharam maravilhosamente nesse sentido. Sejamos todos gratos aos seus amores. Enir Cajazeira dando graças a Deus, Marco Aurélio Trindade anunciando o preto velho de todas as criaturas. De alguma forma, talvez ele estivesse se referindo a Jesus. Maria José Sobral dando seu boa noite, Enir Cajazeira vibrando pela saúde de Mônica Silva, dando também o seu boa noite a todos, assim como Diana Costa, Júlia Machado, Andréa Santos e Igor Galvão. Muito prazer em estar com todos vocês aqui. Amanhã, domingo, estaremos às 17h30 dando sequência a um curso especial com lastro no Livro dos Médiuns, trabalhando a nossa preparação em relação às múltiplas mediunidades, dons, capacidades tão importantes para esse momento de nossas vidas. Prazer estar com todos vocês. Compartilhem essa live de hoje, se entenderem que ela faz sentido, e até amanhã.